Ó, pessoal, continuando aqui que acabou minha bateria, o review. Se você aperta só uma vez, ele vai acender aqui o painel. E se você aperta duas vezes, ele vai ligar, né, o painel se você quiser dar algum comando. Então, outra coisa também que não é muito interessante é em relação a você, e que também tem outros vídeos que falam isso, a você zerar ali o seu consumo também ali e a parcial, né? Só faz com o carro parado. É meio confuso aqui você mexer pelas primeiras vezes, mas depois você acostuma, tá? Outra coisa também que é interessante falar é que todas as vezes é que eu moro em Florianópolis, que é uma região relativamente fria, né? Ainda mais no inverno. Então, todos os dias ali, quando eu vou ligar o carro, eu tenho que esperar uns 10 segundos. Ele aparece no painel que está aquecendo o carro, né? Então, acho que isso tem relação com quando você for dar partida remota. Pode ser que no primeiro momento do dia ele não vá funcionar, por causa que ele só funciona depois que ele esquenta, né? Pela primeira vez. Eu parei aqui para não causar nenhum acidente à toa. Então, aqui a luz dele também é bastante forte, tá? De primeiro momento, quando eu tava vendo os reviews do carro, eu achei que o acabamento aqui do Pro era bem superior, mas o acabamento aqui é bem bom, tá? É bem legal. E é isso. Soft touch, né? Tudo soft touch. Não vou falar dessas coisas que todo mundo já fala. Mas assim, ó. Próximo das emendas aqui, ó, no soft touch, ele já não ainda é o couro, mas não tem não tem a parte macia, né? Então, é como eu disse, isso não significa nada, mas é interessante de falar ali. Bom, outra coisa, o espelho aqui, de primeiro momento, eu não tinha acostumado com ele, porque ele dá uma sensação de que as coisas lá atrás estão muito para trás, mas agora eu já me acostumei. O tamanho também de dirigir, de primeiro momento, foi um pouco difícil de se acostumar, mas lá pelos 200 quilômetros ali que eu andei com o carro, já consegui me acostumar bem ali. A frente dele é um pouco difícil de você ter uma noção se você pode ir mais para frente ou não. A câmera de ré funciona bem também. E aqui o retrovisor é bem legal, a parte de automação aqui dele, que eu acabo tendo que descer o retrovisor para conseguir, né, estacionar corretamente ali. Como o carro é muito grande, eu fico com receio de deixar muito para fora ali, para dentro da rua e, né, enfim, alguém levar o retrovisor sem querer. Outra questão também que eu acho que sobre isso não tem nenhum vídeo é sobre o limpador de para-brisa automático, né? Então, o que acontece? Eu não sei se todos são assim, porque eu nunca tive um carro desse porte, mas ele não é totalmente automático. Você ainda assim tem que ligar ele. Então, esse sensor, na verdade, né, que você liga aqui, que ele vai ligar automaticamente, ó, tá vendo que à medida que eu giro aqui, ele tem um fator de sensibilidade. E o que isso significa? Isso significa que, dependendo da intensidade da chuva, ele vai só acelerar ali o limpador, né? Ele vai aumentar a velocidade do limpador, né? Só que isso tem um delay. Então, o que acontece? Quando você para o carro numa valeta ou para fazer uma curva, você diminui a velocidade, consequentemente vai ter menos fluxo de água ali caindo aqui no sensor, e aí ele vai diminuir a velocidade. Só que aí você acelera na retomada, depois que você fez a curva ou passou a lombada, e ele tem um delay. Então eu peguei chuvas muito fortes que o limpador ficou muito devagar e que já não estava enxergando mais nada. Então ele tem, sei lá, ele demora uns 5 segundos ali para entender que já tá. Pela velocidade você vai receber mais fluxo de água, né? E então ele demora um tempo para ele voltar, né, na velocidade que ele deveria estar.
O funcionamento aqui do console da central multimídia é Android Auto, né? Como vocês sabem. E aqui agora que eu tô parado, eu vou mostrar para vocês o que eu tô falando sobre os plásticos, né? Que na verdade, ó, isso daqui, ele é um plástico, né? É um acabamento muito bom, não tem o que falar, mas isso é plástico e também isso é plástico, né? Então, vou ficar quieto aqui para você escutar. Ó, aqui também, ó. Entende? Enfim, pode ser que isso não incomode alguém, mas assim, eu tô com muito os ouvidos abertos, né, nesses primeiros quilômetros do carro para ver se acontece alguma coisa, para poder, né, reclamar ali na concessionária. Então eu tô sempre buscando algum problema. Essa é a verdade, mas o carro é muito bom. Aqui uma questão interessante sobre o ar-condicionado é que para fechar o ar-condicionado, você, não sei se dá, tá, de noite não vai dar para ver, mas quando você coloca tudo pro lado, né, ó, acho que dá para ver um pouquinho lá no fundo. Vou tentar aumentar o brilho aqui. Ó, ele fecha, né? Então assim, ao invés de ter alguma coisa que fecha aqui, que geralmente é o mais comum, você coloca pro lado. E o que isso muda? Isso muda que quando você quer direcionar o vento para outra pessoa ou para um outro lugar, se for o lado oposto que fecha, ele vai fechar, né? Só que geralmente quando você vai colocar o fluxo de ar para outra pessoa, né, para o motorista, você está ali no passageiro, é porque você não quer mais, você quer passar o fluxo de ar para o motorista, e é isso que acontece na prática, né? Então achei uma solução muito inteligente, mas assim, a gente não está acostumado com isso, né? Porque quando você fecha aqui, automaticamente vai sair mais ar aqui na saída aqui do... eu achei que ia pausar aqui, mas então vai sair aqui mais fluxo de ar aqui na saída aqui do motorista, né? Consequentemente também as saídas aqui de trás eu sempre deixo fechada para não ter esse problema de gelar lá atrás, mas não tem ninguém ali, né? Eu fiz também não é cristalização, depois eu falo em outro vídeo porque eu me esqueci o nome, mas é aquela película que você coloca no carro, não é o PPF, mas é aquele banho daquele material que é tipo um silicone que ele deixa o carro, ele repele a água, né? Enfim, depois eu lembro disso e comento como chama o nome. E, bom, o carro também tem bastante lugares para você guardar, né, as coisas. Então isso é bem legal, né? Esse sensor, essa funcionalidade aqui de ele frear na descida, aqui em Florianópolis tem bastante morro, né? E eu já tentei ligar algumas vezes quando você está no morro, né, quando você está descendo, e ele simplesmente não liga. Eu não sei, às vezes eu reparei que você tem que estar numa certa velocidade. Então, tipo, você tem que estar bem devagar. Então, às vezes não é muito usual, porque você não vai parar no meio da serra para ligar, né? Então, eu preciso entender como funciona, mas até o momento não estão sendo muito útil. Apesar que, de verdade, isso não serve para nada, no final das contas. Aqui a parte do freio de mão é muito prático, né? Você desligar o carro, você só desliga o carro e ele vai puxar o freio de mão e colocar no parking automaticamente. Isso é realmente muito prático e muito interessante. Eu ainda não entendi se para sair eu realmente tenho que soltar o freio de mão, porque eu já percebi que se eu colocar no drive e ir para frente, ele solta o freio de mão com uma certa dificuldade, mas ele sai. Então não sei se é certo ou não fazer isso, tá? Mas, enfim. O Auto Hold, ele é uma funcionalidade aqui, uma opção muito interessante, mas, sinceramente, acaba sendo um pouco perigoso. Logo que eu saí da concessionária, quando eu estava fazendo ali o processo de entrega, o rapaz me disse, cara, quando você for estacionar, você tira o Auto Hold, porque o que acontece? Você tem que acelerar para ele sair.
Então você quer estacionar, você quer ter um pouco mais de sensibilidade, né? Só soltando, geralmente o que você faz? Você só solta o freio e o carro já vai automaticamente para frente e para trás. Mas com auto hold você tem que acelerar o carro. Então isso você pode dar um tranco para frente e bater o carro de bobeira, né? Então, geralmente ali, para não ter que ficar ligando, desligando, eu já deixo desligado e, pô, não faz nenhuma falta, assim. Quando eu pego um trânsito muito pesado, aí beleza, eu ligo ali para não ter que ficar apertando o pé no freio também, né? Bom, o que mais? Eu acho que é isso, tá? Os bancos são extremamente confortáveis. Eu tenho 1,85, eu tô com o banco todo para trás aqui e eu até iria um pouco mais para trás, tá? E eu percebi que quando você sobe a altura do banco, você também acaba indo um pouco mais para frente. Então, às vezes eu tenho que deixar ficar mais baixo para conseguir vir mais para trás. Isso é uma coisa legal também, ó, que eu não sabia, eu acho que ninguém mostrou, que eu não vou mostrar o número aqui, mas quando você recebe uma chamada, ele aparece aqui no painel aqui, tá? Isso é bem legal também. Além do Android Auto aqui, né? Então tô tentando não mostrar o número, mas é isso. Para fechar a porta você tem que fazer bastante força e dar um pouco de dó, tá? Então isso é meio ruim, porque se você não faz força, não fecha, né? Você tem que fazer. Vamos lá, ó. Puxei, a porta é bastante pesada, ó. Tem que puxar com força, senão não fecha. Tá. E, cara, assim, o carro é muito bom. Eu tô muito satisfeito. Eu não tive nenhum problema com o carro. O carro, é o meu primeiro carro, né? Comecei bem, felizmente. E, assim, tô adorando o carro. Não tenho o que falar do carro no geral, assim. Eu compraria outro de novo. Na verdade, eu sempre quis ter um BYD, mas com certeza depois desse carro eu vou acabar pegando um Tiggo 8 ou um Pro, porque ele é um carro muito bom, tá? É um carro muito legal. E, bom, é isso. Quem tá interessado no carro com certeza vai fazer um ótimo negócio comprando o Tiggo 7, tá? O consumo é isso mesmo, é o que tá ali na tabela da Inmetro. Eu não estou esperando que ele faça mais ou faça menos. O carro entrega um conforto muito superior e é o que esses carros mais pesados fazem mesmo, né? Então, bom, é isso, pessoal. Espero que vocês aí também consigam adquirir aí o seu Tiggo 7 em breve. É uma experiência muito legal e eu estou bastante contente com o carro. Não tenho o que falar do carro, tá? O que tem para ser dito é isso que eu disse. Bom, lembrando, o som do carro, ele é um som ok. Ele não é um som ruim e também não é um som bom. Falta grave e ele começa a ficar com uma potência mais interessante. Eu digo assim, os graves começam a ficar mais evidentes depois do volume 20. Só que no volume 20 você já tá com o agudo, o médio, o som bem alto, né? Eu não sei, eu gosto de grave, então talvez eu vou ali levar para colocar um subzinho, que nem eu tenho visto no YouTube aí, que o pessoal consegue colocar sem cortar o chicote, tá? Então é isso, pessoal. O carro muito bom, tô bastante contente, eu recomendo muito o carro. Eu já tive experiência, mesmo não tendo carro, com outros carros da minha família de nível muito bom ali, Mercedes, Corolla, Blazer, caminhonete. Isso é uma coisa legal, ele tem o conforto e a altura de uma caminhonete, então quando eu ando com ele, eu tenho a impressão como se eu estivesse andando com uma S10 da cabine dupla nova, tal, que você vê rodando aí na rua. Você se sente mais alto e é uma sensação muito boa de se dirigir, ainda mais quando você tem ali 1,85 como eu, né? É isso, pessoal. Obrigado aí por ter assistido até agora e, como eu disse, comprem o carro, não fiquem com medo de comprar por causa de que o pessoal está falando aí de pós-venda,
Provavelmente vão ter lugares aí que vai ter uma experiência não tão legal, mas a internet está cheio de especialistas que na verdade não tem o carro. Eu tô fazendo aqui um review honesto, eu falei vários pontos negativos do carro e mesmo com os pontos negativos, a experiência positiva dele é muito, muito, muito superior a qualquer outro carro dessa mesma faixa de preço, tá? Então, eu espero mesmo que vocês considerem esse carro na hora de fazer a aquisição de um carro. E, cara, eu pesquisei muito, eu fiz seguro também, eu posso gravar um vídeo falando sobre seguro. Eu pesquisei muito e para tudo na internet você vai ver comentários negativos. Para Ferrari você vai ver comentário negativo. Para Bentley você vai ver comentário negativo, tá? Não foquem nos comentários negativos. Tenha consciência dos possíveis problemas que podem acontecer com você no pós-venda, mas essa não é a experiência de todo mundo que compra o carro, tá, pessoal? Geralmente você não precisa disso. E você vai ver problemas de pós-venda com todos os carros. Eu li quase todas as reclamações do Reclame Aqui e vi as reclamações do Tigo, da Jeep, do Chevrolet, da Volks. Todos têm reclamações. Todos têm, tá? Então, é isso, pessoal. É um carro muito bom e esse é meu review dos primeiros 1.000 quilômetros ali que eu andei com o carro, tá?